Roberto, hoje é amanhã da medicina, da farmacêutica, dos remédios, das saúde, soluções, da saúde. Da saúde das pessoas. E começamos com o nosso Carlinhos Andrade, querido Carlinhos Andrade, e agora estamos tendo a honra de receber aqui um cientista, meu irmão. Que bom, né? Que bom. Que orgulha muito a Bahia, porque como o Carlos Andrade, como muitos que passam aqui, é filho da UFBA. Isso. Da Universidade Federal da Bahia, Exatamente. que é uma formadora de grandes profissionais. Talentos que se destacam no Brasil e no mundo. Esse é destacado no mundo. Verdade. Né? E cuida de um órgão que o povo, às vezes... Detona bichinho! O tal do fígado, meu Marcelinho, eu imagino. Gente, tem muita gente que pensa no coração. Pense no fígado também. O problema do fígado é sério. É grave. As consequências podem ser cruéis. Tem uma história muito ligada a uma das instituições que tem uma reputação de qualidade na área da saúde muito grande, que é o nosso Hospital Aliança. Né? Ele tem uma história dentro do Hospital da Aliança. E agora... tem novidades, né? Ele vai contar para a gente novidades do Hospital Aliança. Mas além disso, Roberto, ele traz uma base muito sólida da universidade e ele é também dos grandes médicos da escola universitária no Hospital Universitário, né? Que é o nosso hospital universitário, que é o professor Edgar Santos. Então ele é uma referência, então você vê que ele consegue levar esse... acho que é devolver um pouco à sociedade, né? O que a UFBA deu a ele e tal. Então ele está ali também no hospital público e no melhor hospital que tem na Bahia. Isso é muito bonito. Na França também, né? Aí na foi formação com os melhores da gastro do mundo. Né? Então a gente vai passear aqui por um baiano ilustre. E vamos aprender muito com o nosso querido doutor Raimundo Paraná, que nos dá a honra hoje de estar aqui conosco no Mundial. Seja bem-vindo, doutor Paraná. Muitíssimo obrigado. Um imenso prazer estar aqui. Estava aqui ouvindo a introdução de vocês e realmente a Universidade Federal da Bahia é um grande celeiro e precisa continuar sendo, né? Mas é um grande celeiro. A escola máter do Brasil foi a nossa, né? Sim, ainda tem isso. Boa referência. Além de ter sido a primeira escola médica do Brasil, foi aqui que surgiu a escola tropicalista, que desvendou grandes mistérios na exosomose, na doença de Chagas. As doenças tropicais. Doenças tropicais, com Pirajá da Silva. Foi aqui que formou a primeira médica brasileira. A primeira negra médica brasileira foi formada aqui, Maria Odília. Foi aqui também que nós tivemos Juliano Moreira. Juliano Moreira saiu daqui para modificar por completo a história das doenças mentais no Brasil. E foi daqui que também saiu Martagão Gesteira, que também, nos anos 40, revolucionou a pediatria no Brasil, a convite de Getúlio Vargas, e por que não falar também de Clementino Fraga Filho, que hoje é o nome do Hospital Universitário da UFRJ, o Fundão, o Hospital do Fundão. Sim. Clementino Fraga saiu daqui para disputar a cátedra no Rio de Janeiro. Ninguém admitiria que ele ganhasse para os concorrentes de lá, e ele ganhou. Ele não pôde ser reprovado, ele não pôde ser, era brilhante. Então, Vários números. Você colocou uma coisa bem interessante no começo da nossa conversa, da questão que a nossa média era sempre boa, mas as exceções, como é que você colocou? A média da Bahia, e sobretudo a média mais acadêmica, da elite acadêmica, era muito boa, e as exceções espetaculares. Hoje, a média caiu, mas as exceções continuam espetaculares. E até aparecem mais, porque a distância da ficou média tão grande, tornou muito grande. O acesso. A gente vai falar um pouquinho agora da sua vida. Onde é que você nasceu? Certo? Como é seus pais? Quantos irmãos? O bairro que você nasceu? Que cidade? Então, eu nasci em Salvador, filho de Raimundo Paraná Ferreira, um advogado fantástico. Grande advogado. Nos deixou o ano passado aos 101 anos. Nossa. 101 anos de sabedoria. Até os 100 anos tomávamos uma garrafinha de vinho todo domingo. Que maravilha. E ele só tomava vinho italiano, porque ele tinha um grande amigo dele, um amigo de infância chamado Rosalvo Barbosa Romeu.
Rosalvo Sim, Barbosa Romeu almoçava Romeu, com Barbosa Romeu. que é uma ligação umbilical com a ACM, né? Tinha, muito forte. Rosalvo tinha muito forte. E Rosalvo todo sábado ia lá em casa almoçar com meu pai e só tomava um vinho italiano. Só o vinho italiano. Então, eu tomava com ele um vinho italiano e um homem que eu aprendi muito na vida, sempre me ensinou muito, ele me pautou minha vida. E de Alice Paraná Ferreira, minha mãe, uma grande figura, inteligentíssima, cultíssima, estudava muito, lia muito e me incentivou desde cedo a estudar, a ler. Eu me lembro ela me incentivando a estudar religiões de matriz africana. Imagina, naquela época. Nossa! Mas ela tinha comecei a gostar dela com... Ela tinha... Era interessante. Ela E era baiana também? baiana. Ela era espírita. O pai dela era espírita, que trabalhou logo no início da Mansão do Caminho, com o Divaldo, meu avô, que era médico, era general do Exército Médico, um homem que não suportava violência, nunca gostou. E junto com o Divaldo Franco, eles começaram ali naquela época também com muito preconceito, né? Claro. Muito preconceito. Mas minha mãe tinha a cabeça muito aberta, então ela incentivava muito, ela gostava muito de estudar sobre religiões. E eu me lembro que ela me deu, uma época, uma enciclopédia chamada Delta Júnior. Delta Júnior. E eu lia. Que era um filhote da Delta La Russa. Depois eu ganhei a Delta La Russa. E a Barça. Eu adorava. Minha noite era ali na enciclopédia. Que coisa maravilhosa, né? Aí você Irmãos, nasce dessa família. Então, somos quatro. Humberto, vou almoçar com ele agora. Maria Alice, que eu vou almoçar com ela agora. Humberto é engenheiro, Maria Alice é advogada, mas hoje é empresária. Eu e um mais novo, André, que mora em São Paulo, que é administrador e tem os negócios dele lá em São Paulo. Quer dizer que médico foi só... Médico só eu. E não sei, meu pai nunca interferiu nas minhas escolhas, mas a vida toda eu vi, você vai ser advogado, você vai ser advogado. Eu acho até que eu não seria um mau advogado, mas eu não considerei essa possibilidade. Você estudou em que escola? Marista. Marista? No Marista, até do terceiro ano primário. O terceiro ano primário eu estudava na escola de Lenora Leone. Era uma escola pequenininha, mas que dava uma base muito forte. Pouca gente, muito pouca gente. E no terceiro ano, o Marista tinha as provinhas, o vestibularzinho, né? Sim. No terceiro ano primário. Aí eu fiz o vestibularzinho, porque não tinha vaga para todo mundo naquela época, e acabei entrando no terceiro ano primário. E foi lá que eu fiz minha vida toda estudantil até o vestibular. E até hoje, meus melhores amigos são de lá do Marista. No Canela. No Canela. Aquela sede maravilhosa ali. Rua Araújo Pinho. Na época... A música de Caetano, Rua Araújo Pinho. Isso. Tem uma música linda de Nizanço do Marista. Sim, é verdade. Quem é aluno lá também, né? Nizanço, fomos contemporâneos. Quem foi também? Foi Alban, Ricardo Alban. Alban, sim. Que é o presidente da CNI, que eu trabalho com ele. Vários. O Marista era um celeiro. Muita gente. Na verdade, naquela época tinham 3 colégios. Marista, Vieira e 2 de Julho. Eu sou 2 de Julho. Eram os 3 bons colégios da Bahia. O 2 de Julho com era mais... Tinha uma visão meio religiosa. Religiosa, mas religiosa, mais naquela época chamava protestante, né? Presbiteriano. Mas muito aberto. E com uma visão política também. Nós também. O Marista dava uma visão política forte e humanística. Eu acho que o que mais me tocou no Marista era a visão humanística, era levar a gente para conhecer a pobreza, a miséria. O Vieira também tinha. Era a visão também da igreja e tal. Você veja a igreja suportando a educação, né? A gente ainda viveu isso, né? Toda a educação no Brasil veio da igreja, né? Foram os jesuítas. Até a reforma pombalina deu. A reforma pombalina tirou os jesuítas daqui, mas foram os jesuítas que fizeram toda a educação. Plantaram uma base muito sólida, muito forte. Aí você vai para os maristas. Aí como é que surge a ideia da medicina? Bom. Aí eu sempre gostei muito. Eu sabia que eu ia fazer ciências biológicas. Eu era muito bom aluno em biologia, mas era muito bom aluno em história também, que eu gosto de ler. Então, gosto muito de história. Então eu fiquei dividido até o final. Mas eu tinha uma paixão por ciências biológicas.
Teve algum professor que tive alguns. Eu tive alguns dos professores de biologia. Valquíria, que de vez em quando eu vejo. Grande figura. Já ouvi falar muito. Ela é uma pessoa fantástica. Inês na história. Inês. Sui Consuelo, está aí, de vez em quando eu vejo. Também em história. Valquíria e Ivan. Ivan em biologia. Ivan sai. Excelente. Ivan era excelente. E na química? Professor. Porque passou a área 2, a gente ficava naquele dilema, né? Área 1, área 2 ou área 3? Química eu nunca me atraiu muito, não. Nunca, mas era Valdir, o professor. Mas Valdir? Não era boa, não. Valdir, tá aí, tá bem. Tá, outro dia eu vi uma foto dele. Poxa, nunca mais vi. Agora, na matemática era... eu nunca gostei de matemática, mas justamente por não gostar eu estudava muito, então foi a prova que eu mais acertei no vestibular, acertei tudo, mas física é minha derrocada. Física para mim é uma coisa de... Minha cabeça é toda biológica, então física era difícil, mas tive bons professores também. E lá eu a priori pensei, isso é curioso, eu pensei em fazer agronomia. Eu sempre gostei muito de terra. Meu pai também me ensinava muito isso. Tá? E aí um amigo meu melhor amigo, Guilherme Marbach Neto, meu melhor amigo, até hoje, meu compadre, meu amigo. Aí ele disse, você não vai fazer agronomia sem conversar com meu pai. O pai dele era agrônomo. Tá bem, tá, até hoje está aí, um indivíduo conhecido aqui, professor de zootecnologia da UFBA, Dr. Silvio Marbach. E aí eu fui lá conversar com o Dr. Silvio Marbach, trazido por Guilherme, né? E aí o doutor Silvio foi conversando comigo com muito jeito e perguntou, meu filho, seu pai tem fazenda, sua família tem fazenda? Não, nenhuma tradição. Meu filho, não sei o que, aí você sabe que aí foi me falando como era a vida, que tinha que ficar na estrada para fazer os projetos. E naquela época, que nem se falava em agronegócio. E as estradas, na época... Imagine, né? E aí aquilo reverberou em mim. Eu fui para casa e disse, será que é isso que eu quero mesmo? Ficar pela estrada? Não quero. Eu não quero isso. E aí caiu a ficha. É medicina que eu quero. Bom, aí eu decidi, já no segundo ano colegial, naquela época chamava segundo ano colegial, hoje é o segundo ano do segundo grau, e fui, e já me preparei para fazer vestibular, passei na UFBA, passei na Baiana, na época era Baiana e a UFBA. Só tinham duas. Naquela época, a distância era grande entre a UFBA e a Baiana em termos de formação. Hoje já não é assim. Já não é assim. A escola baiana ela cresceu muito, implementou muitas modificações. Hoje eu acho que é uma escola pujante, uma escola que preencheu muitas lacunas e tal. Mas, assim, a Federal tinha hospital-escola, tinha pesquisa, que eu sempre pensei nisso. Sim. E quando eu entrei, eu fui aluno de iniciação científica logo. Tinha esse programa. A Bahia foi o primeiro lugar do Brasil a implementar um programa, ou implantar um programa de iniciação científica com o professor Armênio Guimarães, grande figura. Aprendi muito com ele, cardiologista, era um exame físico fantástico. E aí... tinha umas bolsas da Fundação Kellogg e eu fui para Castro Alves, na época, em trabalho de campo. A cidade de Castro Alves? Cidade de Castro Alves. Numa época que era uma seca, 1979. As carícias. Olha, ali eu tive o meu primeiro contato com a miséria. Primeiro contato. Que a gente coletava fezes das crianças, as fezes das crianças era fibra pura. Eles comiam a jaca verde, não tinham o que comer. Um negócio horroroso. E aí eu disse, mas não é possível que esse país seja isso. E era na época do milagre econômico. Que milagre é esse? Que milagre é esse que não chega num lugar desse? A comida não chega aqui, pessoas, né? O básico que é a comida. O Brasil crescia 7% ao ano. Cresceu para quem? Porque essa gente está aqui totalmente... Aquilo me angustiou, criou na minha cabeça uma ideia de que eu tinha que trabalhar contra isso. Eu tinha que lutar contra isso. E daí em diante, depois eu passei para o professor Zilton Andrade, outro grande nome. Foi meu professor, eu acompanhei a vida toda, depois fui seu médico. Sim. Era um
professor Zito Andrade, eu acho que especialidade era dele? A patologista. Era o melhor serviço de patologia do Brasil. O Brasil todo vinha fazer residência aqui, no Hospital das Clínicas. O professor Zito Andrade era um homem laureado no mundo todo. Aqui aparecia pouco. No mundo todo. E aí eu tive outros professores fantásticos durante o curso. Aí você se encantou com a pesquisa científica? Muito. Laboratório, muito. Quando você conseguiu entrar, ver a vida dentro do laboratório? Logo no início, com o professor Zilton, ali na Padre Feijó, onde hoje é o ambulatório Magalhães Neto, é o prédio ambulatório do hospital, tinha um centro de pesquisa ali, com verbas da Petrobras na época e do FINEP e tal. Ali tinha um biotério e funcionava a patologia. Foi ali meu primeiro contato. Mas antes, sim, é curioso contar essa história que me veio... No primeiro ano de medicina, uma determinada pessoa me falou, e eu vou dizer que essa pessoa, que está viva, é uma pessoa que eu gosto muito, Fernando Kleber Coelho, um grande cirurgião. Grande, doutor Fernando Kleber. Grande figura. Grande Maria José. Roberta. E aí ele era amigo do meu pai era advogado dele. E Fernanda. Aí, Fernanda médica, inclusive. Isso aí. Ele aí me disse, olhe, Paraná, quando conversando comigo, a universidade gradua, mas quem se forma é você. Poxa, perfeito. E hoje, então, para mim, isso é uma frase que eu sempre penso quando eu vejo a mediocridade do ensino superior no Brasil. É algo que me incomoda muito. E eu sempre penso isso, e eu digo isso a todos os meus alunos. E aí, aquilo bateu na minha cabeça. Então, no primeiro ano de medicina, às 4 da manhã, eu morava já na Graça, e às 4 da manhã eu saía, morava na Rua Flórida, eu tinha um Fusca azul, meu pai me deu quando eu passei no vestibular, e eu saía de lá e ia para o Hospital Português para acompanhar o professor Silvani, Aníbal Silvani. Grande figura. Ele tinha um laboratório de patologia lá do Hospital Português e ele chegava às 4 horas da manhã. Como ele gostava de ensinar, eu ia com 2 colegas para lá às 4 da manhã. Às 4 da manhã? Às 4 da noite da aula. Às 4, durante um ano inteiro eu pedi, sabe para quê? Quem se forma é você. Quem se forma é você, para aprender histologia. E lá, ele, quando ele via uma lâmina de uma peça cirúrgica, ele pegava a peça normal e mostrava para a gente. Ele era fantástico, homem fantástico. E assim, meu primeiro contato com o laboratório, depois com a pesquisa, e daí em diante... E o fígado? Fluindo. Como fígado. É que... Bom, a gastroenterologia primeiro, depois a patologia. Eu tive pessoas que me influenciaram muito nisso. Né? Eu tive excelentes professores. Tomás Cruz, por exemplo, depois tornou meu sogro, mas era um propedeuta fantástico. Era falar nisso, eu esqueci de falar de doutor Erivaldo, né, que é genro de doutor Fernando Kleber. Eu falei das filhas. Erivaldo, é isso mesmo. Erivaldo Alves. Grande cirurgião. Daí, Euni Rocha, meu Deus, uma aula com Euni Rocha era uma coisa fantástica, né? E aí eu tive Elito Bittencourt, Hélio Santos na gastroenterologia, Rebouças, que me deu os primeiros passos na hepatologia, Gilberto Rebouças. Eu nunca vi um exame físico igual, nem quando eu fui para São Paulo. E esse marcou minha vida, tanto que eu coloquei o nome dele na enfermaria que a gente construiu lá no UP, de enfermaria de fígado. Luiz Lira, excelente profissional. Doutor Lira. Excelente profissional. Esses influenciaram minha vida. E aí eu fui fazer, desde o 3º ano eu fazia ambulatório. E não tirava férias. Não tirava. Por que eu não tirava férias? Porque tinham lacunas. Eu percebi onde é que estava a minha lacuna. Naquela época, nós éramos poucos alunos. E durante o período de férias, abriam-se as vagas de estágio voluntário. Então, eu sempre peguei. Por exemplo, eu achei que na propedêutica eu aprendi pouco exame neurológico. Aí o que eu fiz? Eu pedi, na época, ao professor Plínio Garcês de Sena, que era o catedrático da neurologia, para ser estagiário dele. E fiquei na enfermaria, acompanhando, vendo os pacientes do 3º ano.
E por aí vai. Os ambulatórios, eu sempre fiz ambulatório durante o período de férias. Aí fiz ambulatório de hipertensão arterial, fiz ambulatório de pâncreas, fiz ambulatório de gastro. Então, antes do especialista, vem o médico, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Porque, sem dúvida. Né? Porque aí as pessoas, hoje em dia, parece que a juventude, ela entra na medicina para ser um especialista. Mas antes do especialista tem que ter um médico. Sim. E aí sai uma coisa híbrida que não é nada. É uma coisa esquisita. Eu realmente... o modelo de formação do médico no Brasil precisa ser totalmente repensado. Como está, não só não vai dar certo, como vai comprometer o sistema, público e privado. É uma medicina perdulária, não resolutiva, cheia de exames, com pouco raciocínio clínico, pouca ponderação. Então, não se paga essa medicina e ela não ajuda o ser humano, ela não ajuda o paciente. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo e ninguém toma uma providência. Ao contrário, só piora. Tudo que vem é para piorar, 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 piorar. E como é que, aproveitando a sua experiência, assim, essa diversas formas de exercer a medicina, né? Porque quando você está como professor, você também está exercendo a medicina. O que é que no modelo falta? O que é que você pensa que deveria mudar? Onde é que está o problema, na sua visão? Primeiro, falta muita coisa, mas falta preparo de boa parte dos docentes. Não se faz um docente, não se compra num supermercado um docente, nem se sai pela rua. Quem quer ensinar medicina? Não é assim. O professor de medicina, ele é um tutor. Eu citei aqui algumas pessoas que influenciaram minha vida, eu não esqueço até hoje. Não esqueço. Eles são tutores, eles pautaram minha vida, minha formação profissional. Eles são formadores. Formadores. Onde que nós podemos ter no Brasil, em tão pouco tempo, um número tão grande de professores preparados e formadores para um quantidade de escolas absurda? Nós temos mais escolas do que a China, que tem 1 bilhão e 200 milhões. Meu Deus. O dobro dos Estados Unidos, que tem 380 milhões. Se você for ver, o descalabro é imenso. A Flórida e a Bahia têm mais ou menos o mesmo número de habitantes. A Flórida tem um PIB de uns 4 a 5 trilhões. A Bahia está nos 300 bilhões, 300 e poucos bilhões. A Bahia tem 3 vezes mais escolas médicas do que a Flórida. Tampa, que estava aí no olho do furacão, é uma cidade de 400 mil habitantes, do tamanho de Vitória da Conquista. Tem uma escola, Vitória da Conquista tem 4, está indo para a 5ª. Onde que você pode ter campo de prática e professor com boa qualificação para ensinar? Não é. Formar isso. Então o que é que está acontecendo? Aí você cria um ciclo vicioso. Quem você forma deve sair para ter habilidades para atuar na assistência básica. E se você não organiza a assistência básica, o sistema não se organiza. Isso. 70% dos problemas você resolve na assistência básica. São coisas simples. Certíssimo. Não precisa de nenhuma complicação. Depois você sobe para a intermediária e a alta complexidade. Se você não organiza a verticalização, o sistema quebra. E é o que acontece. Na hora que você bota o indivíduo despreparado na assistência básica, ele é inseguro. Quando ele é inseguro, ele pede exame. Não resolve. E quando ele vê alguma coisa errada, ele não sabe interpretar. Ele aí manda para cima. Isso aí. Aí esse paciente que vai para cima está competindo com um que precisa. Que realmente está... Então eu chego no ambulatório nosso, a gente tem um ambulatório do SEDAP, que é uma joia, esse é do Estado e é todo pelo SUS, só para hepatologia, SEDAP, em Brotas, por sinal, perto, ali no Solar Boa Vista. Então chega lá um paciente porque tem uma enzima alterada. Ora, uma enzima alterada do fígado é para qualquer médico saber lidar com isso. Não, mas ele manda. E aí o que está lá na fila é um cirrótico que precisa de transplante. Compete um com o outro. Não organiza o sistema. Não organiza. Eu brincava sempre, viu, Paraná, eu fui prefeito, eu dizia que o que eu sentia é que o sistema era hospitalocêntrico. Todo mundo quer mandar para o hospital. Então grande parte da solução que seria na educação básica, ou na saúde básica, né, como controle de hipertensão, diabetes. Carlinhos estava dizendo aqui que tem coisa que podia estar na farmácia, o farmacêutico aferir uma pressão, pois é. ver o índice de diabetes. Pois é.
E a gente tem o mesmo problema com a enfermagem. As escolas não são boas. Quer dizer, quando a gente compara uma enfermeira na França, por exemplo, enfermeira na França, ela acompanha anestesia. A sage-femme, como se chama, a sage-femme, é uma parteira, como a gente teve aqui no Brasil. Sim. Então, no hospital, é o parto normal. Quem acompanha é a enfermeira, não é o médico. Não é o médico. Só se ele tiver uma distócia. Aí chama o médico. Ora, isso não. A gente não tem esse tipo de profissional aqui. Então, é todo médico-centro e você está formando médicos com uma formação deficiente. Isso não pode dar certo. Não tem como dar certo. Ou seja, a gente forma mal o médico, não tem professor, né? Não tem. Não consegue formar porque precisa ter vivência, né? Lógico. O professor não é simplesmente um passador de slide, né? Lógico que não. Ele tem que ser um indivíduo que seja um tutor. Medicina ainda você pega na mão do jovem para ensiná-lo a examinar um paciente. Ele tem que ensinar o indivíduo a ter o raciocínio clínico, para o indivíduo não ficar um solicitador de exames, como a gente vê por aí. Tem pacientes que chegam para mim, porque eu colhi 40 tubos de exames. Escolheu 40 tubos de exame, ninguém precisa disso. Faltou leitura, ok? Ninguém precisa de 40 tubos de exame. Ou está atirando para todo lado, ou tem uma outra percepção da medicina. Isso não é medicina. Isso é uma disfunção, né? Totalmente. Aí você encarece o sistema, seja ele público ou privado, ele não vai saber interpretar, porque se o indivíduo pediu muito exame é porque ele está sem nenhum eixo de raciocínio clínico. Ele está atirando. Então, aquilo que eu sempre falo, que eu ouvi e sempre falo, quem não sabe o que procura, valoriza mal o que encontra. Então, é uma coisa absurda. Então, o custo só sobe, a resolutividade só desce e as pessoas adoecem por iatrogenia, que é uma forma... Bom, mas aí... Vai, fecha. Porque ver a sequência. Eu acho que agora a gente devia ir para São Paulo. É isso? Onde ele foi para a residência e depois vamos à França. Vou contar essa história. Como é que você vai a São Paulo, vai fazer residência? Fecha o curso, né, em Salvador. Minhas histórias são São Paulo e depois tortas, França. Eu não sou um indivíduo muito previsível, não. Então, assim... Bom, como é que eu fui para São Paulo? Bom, eu decidi que eu não queria fazer residência aqui na Bahia. Certo. O Hospital das Clínicas era bom, mas eu sabia que tinha coisa melhor. Então, a minha ideia foi, eu quero ampliar meus horizontes. Quais eram as boas residências do Brasil? O Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínica de Porto Alegre, melhor hospital universitário do Brasil. Mas aí você já estava focado... No 6º ano, já estava focado. Que era fígado, que era... Sem dúvida, já queria. Na época, eu saí daqui... A primeira... Eram concursos. O primeiro concurso foi o do Rio Grande do Sul. E eu cheguei lá, assim, meio franco atirador, né? Mas passei. Passei em primeiro lugar lá. E eu tive uma sorte danada, porque, por incrível que pareça, essas coisas, né, dos astros, como dizia minha mãe, né? Na hora que eu sorteei o ponto, caiu hepatite crônica para mim. Era meu tema, o tema que eu estudava, que eu via no ambulatório. Então, assim, eu fui muito bem na prova. Passei, mas eu queria São Paulo. É uma vitrine maior. Não que o Rio Grande do Sul não tivesse toda a capacidade, tinha. E aí eu estava esperando o resultado da USP e tinha feito no Rio de Janeiro, no Hospital do Servidor Público do Rio, que era um bom hospital. Na época ainda é, mas na época tinha um nome. E eu acabei sendo aprovado e aí escolhi ir para São Paulo. Para a USP. Fui para a USP, fiz clínica médica primeiro, depois gastroenterologia, era essa. Primeiro ser médico, para depois fazer gastro. Aí, lá, eu fiz um concurso, não era um concurso, uma prova que chamava FM Jeans, para médicos que quisessem completar os estudos nos Estados Unidos, os fellows nos Estados Unidos. E era um teste que era aplicado em 2 dias, ciência básica, ciências clínicas e inglês. Eram 3 dias consecutivos, na verdade. E tinha que ser tudo no mesmo horário, os horários eram muito estranhos, porque eram aplicados no mundo todo, na mesma hora. No consulado americano lá. Eu fui aprovado e fiz uma aplicação na época por orientação de outro grande profissional que se chamava Luiz Caetano da Silva, um baiano que era o chefe da hepatologia lá do Hospital das Clínicas. E eu gostava muito dele, e ele tinha um contato com o Dr. Fenton Schaffner, que era do Mount Sinai.
E assim, a minha ideia era ir para lá, para os Estados Unidos, para Nova York, ou então Mount Sinai. Mas aí eu gostava muito de hepatite, sempre gostei. Teve um congresso em 86, um congresso de hepatologia. Nesse congresso de hepatologia, eu vi uma aula de Christian Treco, que nós acabamos de falar. Magnífica aula. E aí, quando acabou a aula, eu chamei e falei: oh, eu adorei sua aula, eu queria trabalhar com você. Poxa. Aí ele me disse: gostei de sua atitude. Falou assim: gostei de sua atitude. Aí me deu seu endereço. Quando eu cheguei, ele mandou uma carta dizendo que me aceitava, né? Por sorte, naquela época, eu com essa carta na mão... Imagina, se vocês não têm ideia, né? Você recebeu o seu futuro pelo correio, pois né? É, era uma carta. Inacreditável. Uma carta que veio do dos inferno. top do mundo. Sem dúvida. E aí eu disse, eu vou. Aí aquela coisa lá na USP, emoção, né? É uma emoção imensa. Mas eu já estava meio apalavrado no Mount Sinai. E todo mundo na USP, como é que você vai deixar os Estados Unidos pela França? Vou deixar pela história. Não é pela medicina, é pela história. Mas a França sempre foi muito forte na área de hepatologia. Tem uma grande escola de hepatologia lá, Jean-Pierre Benamou. E no Brasil não tinha residência em hepatologia. Você fazia gasto. Hepato, não. Para você fazer hepato, ia para fora. Ou ia para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou para Barcelona, ou para a França. É onde você tinha hepatologia forte. E aí daí eu procurei um professor, um grande professor, né, Carlos Marcílio, que tinha um contato grande com o CNPq, com o professor Roberto Santos, que era na época do CNPq, e ele me disse: olha, o Brasil acabou de assinar um acordo com a França para aperfeiçoamento, bolsas. E eu entrei nesse processo, juntamente com outros colegas, e fui aprovado. E fui para a França e foi ótimo para mim, porque... Você passou quanto tempo na França? 2 anos. 2 anos. Na cidade de Lyon, meu amigo. Lyon, depois fui para Paris também, mas... Agora, mas no primeiro momento, Lyon, né? Que é onde tem os restaurantes e os melhores restaurantes da França. Da Lyon. Mas eu queria fazer uma ligação. Você sai de ver Castro Alves, as crianças de Castro Alves, do interior da Bahia, com as fezes que eram só fibra, e você vai viver num mundo, do primeiro mundo mágico, com a história. Como é que você percebeu a medicina lá e olhando a distância, essa realidade nossa no Brasil? E essa passagem por São Paulo também, porque já é uma outra realidade, né? Foi muito bom ter conhecido a medicina lá, porque diferente dos Estados Unidos, lá não é uma medicina privada, ela é previdenciária. Ela também não é como o Sistema Único de Saúde brasileiro canadense. Ela é pela Seguridade Social. Mas a primeira coisa que a gente viu, que eu vi e me percebi, todos os hospitais têm um padrão bom, mas não tem luxo. Todos eles têm enfermaria. E políticos são tratados nesses hospitais. A primeira coisa que me chamou a atenção. Não eram hospitais perdulários, tinha acesso a muitas coisas que ele não via no Brasil, a não ser nos grandes hospitais de São Paulo, mas com acesso aberto à população que frequentava o hospital. Porta aberta. Né? Porta aberta. O lado mais... um lado menos... que me chocou um pouco é assim, é coisa cultural mesmo, né? Tudo muito direto com o paciente, a conversa muito direta. O senhor tem isso, o senhor tem aquilo. Sim, sem muito floreio. Sem muito floreio. E outra coisa que me chocava, quando a gente ia examinar a paciente se trocava na frente da gente. Isso me causava uma... É cultural. Deles não tem problema, porque ali não tem... O médico não tem... Claro, o médico é um médico. Não é um médico, não é um homem, não é uma mulher, ele é um médico, né? Um impacto cultural enorme. Enorme. Né? Isso me chamou a atenção, porque eu fiquei um pouco... no início, né? Depois eu fui me acostumando. Mas assim, o que me chamou mais a atenção, resolutividade. A resolutividade deles era muito grande e o acesso ao que havia de melhor. Né? O sistema tinha atenção básica? Tem. Eles têm uma atenção básica muito boa. Mas diretamente feito por médicos? Por médicos e enfermeiros. As enfermeiras lá são excelentes.
E tem outra coisa que me chamou a atenção lá é que a surveillante, que é a enfermeira-chefa, ela fica acima. E uma vez eu perguntei ao Christian, isso é assim? Ele falou, tinha uma surveillante lá que era ótima, era danada ela, porque se você não andasse na linha, chegava junto. Mas assim, ele me disse, não, ela tá certo isso, porque eu saio, vou dar aula, volto, né, vou para outro lugar, viajo para... Quem fica tomando conta da enfermaria é ela que tem que ser a dona do processo todo. Então é a prefeita do hospital, né? É uma espécie de gestora mesmo. Né? Gestora. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Me perdoe que eu tenho que explorar aqui um pouquinho esse conhecimento dele. A educação é a base da saúde. Eu aprendi isso com os cubanos, que me deram uma aula sobre isso. Eu trouxe médicos cubanos aqui para fazer uma estruturação aí em Lauro de Freitas. Já foi pioneiro nisso. Aí eles não atuavam como médicos, mas como consultores. E aí eu pedi ele para fazer uma avaliação para Paraná. E aí, quando eles trouxeram o resultado, eles disseram que o seu maior problema na saúde é a falta de educação. É isso mesmo. Temos que alfabetizar as pessoas. Você sentiu a importância da educação na sociedade? É da água para o vinho. Aqui, para você ter uma educação como essa, e olhe lá, não é igual. Você precisa estar numa escola particular muito cara. Lá não. Lá é curioso, as escolas são todas laicas, mas se você quiser colocar seu filho numa escola, o conteúdo é exato numa escola pública ou numa escola privada, e geralmente os pais fazem isso por questões religiosas. Judeus, católicos, sim, que querem preservar. Mas assim, o que é que o governo faz? Ele dá o voucher do que ele gastaria com o aluno na escola pública e você paga a diferença. Então, na época, você estudar no Marista de lá, um pai pagava 50 euros de mensalidade, que era a diferença, né? Mas o conteúdo era o mesmo. As escolas eram excelentes, a formação básica era excelente. A formação do cidadão, né? Aí não tem como competir. Então, assim, qual é a mãe de todas as revoluções? Educacional. E aqui a gente não faz, né? E eu posso contribuir, porque, por exemplo, você sabe que eu tenho uma forte relação com o Benin, eu sou cônsul do Benin na Bahia. E o Benin é a colonização francesa. E aí você vai para o pobre africano beninense, a educação dele é diferenciada. A forma de lhe tratar, de ver as coisas, de ver o básico, entendeu? E aí é uma influência francesa muito forte. Cidadania. É muito ensinado cidadania. Hoje, os meus colegas da época que eu converso dizem que as coisas mudaram para pior, em função de polarização, ideologia, etc. E assim, hoje tem uma rispidez que a gente não via lá. A rispidez que tinha lá era o modo deles agirem. Certo. E também tinha uma outra questão, é que eles não gostavam naquela época de falar inglês, né? Assim, então era muito. Não, hoje já melhorou muito. Hoje a meninada toda fala inglês, não tem problema. É até uma maneira de mostrar que está antenada, etc. Hoje o que mudou é o seguinte: fale francês na Inglaterra, que você tem nos Estados Unidos também, um tapete vermelho, porque para eles quem fala francês é culto, é diferenciado, etc. Então, aí você vivenciou um sistema completamente diferente aqui no Brasil. Né? E aí, quando você sai de Lyon para a França, para Paris, me parece que Paris ela exerce Então, uma Paris é a grande formadora, né? E como foi? Eu voltei de Lyon, sim. Depois eu fui fazer doutorado no sanduíche. Aí sim. eu passava um período lá e voltava. Foi quando eu fiz meu doutorado em 97. Eu voltei de lá em 90. Meu primeiro... Aí fiz o concurso da universidade. E meu primeiro emprego privado foi no Hospital Aliança. O Hospital Aliança inovou até nisso. Quando ele estava para inaugurar, ele fez um processo seletivo. Isso era impensável no hospital privado. Um processo seletivo no hospital privado. Mas houve, com o doutor Gilson Feitosa, um dos grandes nomes da medicina da Bahia, que está hoje aí produtivo, formou muita gente, é um indivíduo para a Bahia se orgulhar, embora ele seja sergipano, como meu sogro era também. E aí, ele não me conhecia,
Ele não foi meu professor, ele era da Baiana. Ele foi da Federal, mas por algum motivo ele saiu. Então, eu não fui aluno dele, mas eu cheguei com o meu currículo, né, na época. Ele olhou, deixei com a secretária dele, ele olhou meu currículo, mandou me chamar. Eu nunca me esqueço das palavras dele. Ele falou assim, doutor Paraná, porque ele é bem formal, né? Até hoje é bem formal. O senhor é o tipo de médico que a gente quer aqui no hospital. E eu entrei como plantonista da emergência. Como plantonista da emergência, fiquei 2 anos. E aí, nessa oportunidade, eu vi muita coisa. Atendi governador, eu atendi conselheiro do Tribunal de Contas e transportei 2 vezes Irmã Dulce. Isso está no meu currículo. Que criatura fantástica. Que paz. Uma pessoa que não se queixava de nada. Era um fiapinho de gente. Não pesava, eu acho que Irmã Dulce não pesava 35 quilos, que nada, não chegava. Era mesmo? Não se queixava de nada. Irmã Dulce quebrou o fêmur, nós a transportamos e ela não deu um ai. É impressionante, que coisa. Aquilo me marcou profundamente. E daí, depois, lá no Hospital Aliança, tinha uma regra que quem era funcionário do hospital não poderia fazer consultório lá. E eu já comecei a fazer meu consultório, e aí quis saber se eu poderia ser uma exceção para essa regra. A resposta foi não. Aí eu pedi demissão. E olha que eu não tinha muita... E um dinheiro emprestado de uma tia, meu pai disse, vou fazer consultório. É por isso que eu digo que a minha história, as linhas são meio tortas. Vou fazer consultório, eu não vou deixar de fazer consultório. E aí, pedi demissão de lá, era meu maior salário. Eu já com 2 filhos, né? Tinha uma que nasceu na França e o outro tinha acabado de nascer, estava pequenininho. E aí eu fui fazer consultório e daí nunca saí de lá. Estou lá até hoje. E acabou que Sim, mas você pediu demissão. E aí eles lhe... Mas fiquei lá no consultório e fiquei internando meus pacientes lá com uma relação fortíssima com o hospital. Uma relação muita proximidade. E Paulo Sérgio, você tinha... Ótima relação com o Paulo Sérgio. Mas Paulo Sérgio, uma das figuras que mais... Ele me ensinou muito na vida, mas era uma figura dificílima de lidar, dificílima. Mas era um homem de uma integridade, de uma honestidade, de uma entrega para a sociedade e para as pessoas. Ninguém sabe o que esse homem fez. De caridade, ninguém sabe o que esse homem fez para a Bahia. Né? Mas basta dizer, olha o Hospital Aliança, que é um legado dele para a Bahia, que a gente vai entender o tamanho, a dimensão de Paulo Sérgio Torinho. É um homem que deveria ser homenageado na Bahia. Não sei, não entendo por quê, não é. Mas é um homem espetacular. Mas Paulo Sérgio tinha um momento dele, o tempo dele. Né? Eu nunca me senti à vontade de ir para lá conversar com ele para fazer qualquer tipo de queixo ou dizer que eu queria esse ou aquele espaço. Aí, em 2012, ele mandou me chamar, 2011, 2012. Ele criou uma fundação, chamada Fundação Maria Emília, do qual hoje eu sou conselheiro, que foi uma fundação criada com recursos da família para fomentar a educação e saúde. E, naquela época, ele estava sem saber o que fazia com aquela joia, né? Então, me pediu ajuda, a gente fez um convênio com a UFBA, ele injetou, na época, 6 milhões para pesquisa clínica na UFBA, através da FAPEX. Daí em diante, a gente foi abrindo os horizontes. Depois do falecimento dele, Tereza, a filha dele, assumiu, tornou a fundação muito mais estruturada hoje. A fundação hoje, pouca gente sabe, fomenta várias pesquisas científicas, trabalhos em educação, bolsas na Harvard, bolsas na Johns Hopkins, bolsas juntamente com o IDO, de mestrado, doutorado, iniciação científica várias. Tem um projeto de acolhimento de alunos carentes na Baiana, alunos que vieram de escola pública e que não têm condição de pagar a mensalidade. Eles são selecionados e a mensalidade é toda assumida pela Fundação. É espetacular. Eu acho que na Bahia não tem nada igual desse jeito.